Eu me lembro bem, assim, dessa época, né? Não se falava nisso, né? As pessoas bebiam, saíam dirigir, isso não se falava nas famílias, nas baladas, né? Quer dizer, assim, não era um assunto em voga, né? Realmente as pessoas não... eu acho que as pessoas não eram educadas com relação a isso, né? E a Perfeitamente, cultura perfeitamente. era beber e dirigir, né? Assim, tava isso meio que infiltrado na cultura brasileira, né? E depois vem a lei, né? Assim, esses seus dados, porque 40% acima do limite mínimo que nem é o limite hoje, ainda hoje é É menor menor, é ainda, né? 0,3. Mas se a gente colocar ou pensar assim, olha, não devia ter nada, né? Muita gente beber, muita gente na rua, no volante, bebendo, né? E o uso de bebida está associado e volante está associado com acidente. Quais são os problemas aí que a literatura traz? Então, só explicando como foi o contexto, tinha pouca rejeição à pesquisa na época, porque não tinha a lei, né? Então, a gente parava em grandes avenidas, mas locais próximos, de fácil acesso, teve auxílio da Guarda Civil, da própria CET, né? E era voluntário. O cara parava, se fazia, se quisesse, né? E as pessoas aí, quando paravam e estavam com níveis altos, eram orientados a ficarem, pararem um pouco, era oferecido até algum tipo de alimento lá, água, e umas tendas para o indivíduo dar um tempo lá, ficar lá. Então, foi uma coisa bem aceita, e como era inédito, as pessoas queriam mais ou menos ter essa noção. E elas mesmas ficavam espantadas, né? Não, já bebi faz algum tempo, não deve ter nada. Não, dava positivo. Não é... E sempre tem essa desculpa, né? Você vai sair com o carro, e isso era bem mais comum anteriormente. Né? Se você não tem nenhuma punição, não faz mal, né? Eu dirijo muito bem, eu vou dirigir mais devagar, eu vou ficar à direita, vou andar um pouco. É só 2 quilômetros, o que pode acontecer de mal, né? Eu conheço, à noite tem pouco movimento, tal. Então, o que pode acontecer de mal? Então, quais são os problemas, respondendo a sua pergunta aí? Primeiro, você perde um pouco a crítica, né? O julgamento. Então, assim, se você for ultrapassar alguém, um simples ultrapassagem, ela precisa de você ter uma certa cognição, a coordenação. Então, se você normalmente calcula mentalmente, isso é automático, o tempo que você vai levar para você sair e você voltar para a pista na ultrapassagem, né? E isso é completamente perdido. E nos primeiros goles, quando começa a aumentar o nível de álcool no sangue. Uma outra coisa que acontece também depende de muito pouca quantidade de álcool, é a visão periférica. Então, a visão lateral e a visão periférica, que é muito importante para a direção, você vê principalmente moto, algum bicicleta, pedestres. Então, e mesmo outro carro, na sua visão lateral, ela é prejudicada. A visão tende a se tornar cada vez mais centralizada e não periférica. Então, você perde a noção, às vezes, dessa lateralidade. E isso pode significar um acidente, ou então pode significar um atropelamento, ou uma colisão grave. Então, é isso, a perda da capacidade de julgamento. Você sempre acha que vai dar tempo, e vai dar tempo do sinal. Você olha, normalmente você tem você vê o sinal amarelo, você para. O indivíduo com problema de julgamento, ainda bem se bebeu muito, não, vou passar, vai dar tempo. Então, sempre esse ato de inibição, como você bem sabe, ele é prejudicado, né? E aí você vê o amarelo, ao invés de você parar, não vou acelerar, né? Exato, o primeiro impulso é esse. Não, vai dar tempo, eu tô olhando, não veio ninguém.
Ainda mais um cara sem visão lateral vai ver se tem alguém aqui. É difícil, né? É difícil, E eu lembro, assim, Sérgio, nessa época que vocês divulgaram, né, o resultado da pesquisa, né, que começou a se falar nisso, a imprensa se interessou muito, né, e a gente era você, mas eu também fui quebra-chamado, né, assim, também para... e as perguntas eram sempre assim, né, nossa, mas então agora quanto pode beber? Quer dizer, as pessoas ainda no começo, né, a cultura era tão forte que era difícil imaginar beber e não dirigir. As pessoas queriam saber quanto podia beber, né? Até a própria imprensa. Elas não vinham perguntar sobre os riscos, né? Assim, olha, por que, né, que vocês estão falando isso? Não, a primeira pergunta do jornalista era assim, doutor, então agora quanto pode beber, né? É aquela pergunta que é comum dos consultórios, né? Você está prescrevendo antibiótico, está prescrevendo alguma medicação para a saúde mental. E aí, eu vou poder beber? Então é a mesma questão, né? Sempre a preocupação é se pode beber. E a resposta é que não, né? Não é aconselhável. Porque mesmo esses limites, né? E aí tem um parênteses aí, principalmente para adolescentes e adultos jovens que estão menos acostumados com a bebida, menos tolerantes às bebidas alcoólicas, eles têm esses efeitos, prejuízo na coordenação, da atenção, dessas visão lateral, de todos a complexidade exigida para se dirigir, ela é prejudicada muito além, né? Tem países que eu me lembro de cabeça, Austrália, alguns estados americanos e acho que é Japão e tudo, que tem um nível para jovens e motoristas novatos, né? Que é um nível ainda mais restrito do que para os motoristas em geral, por conta dessa falta de tolerância à bebida. Então, é bom se chegar ao consenso assim, não é para beber, tá? E dirigir. Então, o objetivo maior da lei é mudar o comportamento. Eu acho que nesses anos todos, eu acho que isso teve um start, mas é sempre importante uma política pública seja mantida, implementada, fiscalizada. Mas, assim, de ter essa noção, ó, se eu for beber, é melhor eu ir de Uber, é melhor eu ir com outra pessoa, é melhor alguém dirigir para mim, é melhor eu ir de alguma forma, metrô, ônibus, algum transporte público, ou encontrar maneiras, né, de chegar lá. Porque existe a perspectiva só de ser pego e de se perder a carteira e até ser preso, ela ajuda a mudar o comportamento. Então, a gente falou aí, em 2006, anos 2000, não tinha nem esse pensamento. Como não vai acontecer nada comigo e quem bebe ainda tem mais certeza ainda que não vai acontecer nada, para mim tá bom, cara. Eu vou perder tempo ainda esperando táxi. Não, pertinho de casa, vou de carro. Para que eu vou... eu tenho carro para quê? Então, se não houver essa perspectiva de você ter algum tipo de prejuízo, e no caso os prejuízos são importantes, né? Perda da carteira, até ser preso, o valor da multa. Então, isso muda o comportamento, né? E ajuda a prevenir, né? Hoje eu vejo que assim é bem, bem diferente, né? Assim, eu vejo até jovens mesmo, assim, né? No consultório, que tem alguns cuidados, assim, né? Às vezes até jovens que bebem mesmo muito e que vão no consultório porque tem problema com álcool, né? E é claro que é sempre uma pergunta que eu faço, né? Assim, olha, mas você chega a beber e dirige? Não. Isso, não. Eu nunca, né? Às vezes até uma pessoa que tem um uso abusivo, que eles fazem uso em binge e tal, né?
eu acho que teve uma mudança de cultura mesmo, né? Assim, enfim, que isso pegou, né? Isso é muito importante, porque assim, e a gente, nessa área de saúde pública e tudo, mesmo a saúde mental, é importante você tratar com doenças, no caso nem é doença, né? Acidentes que são preveníveis, né? Altamente preveníveis, né? Então você tem a história do tabagismo, que é uma das causas mais prevenível de doença, das doenças ligadas ao tabagismo, e tem o beber e dirigir, que é também altamente prevenível. Você precisa ter essa fiscalização e essa percepção de que vai ter prejuízo se conduzir com algum tipo de álcool no sangue. Então é bom não contar com nada, eu só bebi 1 ou 2 copos, não dá para contar. O bafômetro também ele não é tão preciso, né? Embora esses que o governo usa na lei seca, eles são bem aferidos, tal, mas a precisão ela é... E tem várias coisas, né? A gente que trabalha com essas patologias ligadas à bebida, sabe? Porque assim, o seu comportamento com um determinado consumo é diferente. Comparando você com você mesmo em dias diferentes, bebendo a mesma coisa, tem dias que você vai estar bem, tem dias que você bebe até menos, você começa a sentir mal, começa a sentir algum desconforto. E aí a gente sabe que existem interações do álcool com alguns comprimidos, né? Tudo que é metabolizado no fígado praticamente interfere com a metabolização do álcool. Com comida, né, Sérgio? Se você comeu, exatamente. se você aí não é uma comeu... parte mais saudável, né? Que aí até isso é importante, né? Existe o beber na alimentação que é um pouco mais saudável, né, do que o beber em jejum. Mas que interfere no tempo de metabolização, né? Então, às vezes as pessoas perguntam pra gente assim, não, mas olha, quanto tempo, né? Isso sempre ainda... Não, é direto. Né? Quanto tempo, se eu beber uma lata de cerveja... Quanto tempo eu posso sair? Bom, aí tem um monte de pergunta, né? Assim, de que se você é oriental, se você não é oriental, por exemplo, tem diferença. Verdade. Tem mais essas da metabolização do álcool. Se você comeu, se você não comeu, tem diferença. O que você comeu, quanto você comeu, tem diferença, né? A sua própria constituição, se você é acostumado a beber ou se você não é acostumado a beber. Quer dizer, é um cálculo impossível de fazer, né? Então... E tem coisas, por exemplo, o Tilenol, que é extremamente comum, paracetamol, agora tem dengue, agora tem uma série de doenças. Então, o indivíduo nem lembra que tomou, né? Ou às vezes toma um comprimido. E aí ela interfere com a metabolização do álcool. Então, só para traduzir, aí, o álcool fica mais tempo no sangue. Os prejuízos quanto à tensão, concentração, demoram mais para passar, né? E os níveis também no bafômetro demoram mais para se abaixar depois que o indivíduo toma a medicação. Então, às vezes, ele se esquece que toma algum comprimido. Às vezes, é uma medicação que usa contínuo, anticoncepcional e tudo. O uso contínuo interfere nessa metabolização do álcool também. São enzimas parecidas que metabolizam as duas substâncias. Então, é praticamente difícil você calcular assim, eu vou beber só 2 copos, daqui a 2 horas eu vou estar zerado. Não sei. Se foi com alimento, depende se houve... Se tomou paracetamol, se está tomando anticoncepcional, se você... Então, é muita variável, como você falou, de que é difícil. Então, não pode, né, Sérgio? Melhor assim, né?